Fala pessoal, tudo bem? Faz um bom tempo que eu abandonei vocês, né? Não estou gravando nada, trazendo nada aqui para o canal, mas é por um bom motivo, tá? Passei aí uns meses numa correria muito grande, trabalhando em duas frentes diferentes, né? E uma delas é fazendo a montagem do nosso carro para fazer a viagem aí, seguir o projeto Nomad TI. E outro motivo, eu estava correndo bastante para montar um home lab aqui bem bacana, de respeito, principalmente pensando aí em estar fora, né? Estar na estrada e ter uma estrutura física para conseguir gravar, fazer os laboratórios e fazer os vídeos, produzir o material para vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre Proxmox, falar um pouquinho sobre o meu home lab, né? Como estou estruturando. Então, basicamente, eu fiz a instalação do Proxmox, são cinco hosts, e depois eu quero mostrar aí os meus próximos passos depois da instalação. Não vou falar sobre instalação aqui nesse vídeo, porque já tem vídeo sobre isso no canal e a internet afora também está cheio de conteúdo aí, é um avançar, basicamente, a instalação do Proxmox. Vou mostrar para vocês aqui as máquinas que eu vou utilizar nesse projeto. Deixa eu só ver aqui. Essa pequena notável aqui, porém, eu peguei elas todas com i7 de 11ª geração. Basicamente, esse carinha aqui. Eles são super pequenininhos, eu montei no rack ali, ficou bem bonitinho, vocês podem ver na foto aí. Todas elas estão com 32 GB de RAM e com um processador de 16 núcleos, né? Um i7 11ª geração. Legal? Ajustezinho na câmera, pronto. Maravilha. Eu estou aqui no meu primeiro host, né? No meu Node 01, meu Proxmox 01. Eu já instalei todos eles, né? Não fiz vídeo aqui da instalação, porque tem muita coisa mostrando isso aí aqui no próprio YouTube, aqui no canal mesmo tem vídeo mostrando a instalação, então é meio que um processinho ali, avançar, e não tem muito mistério. Então, eu preferi deixar aí para mostrar para vocês as coisas mais avançadas do negócio, né? O processo, o projeto em si. No PVE01 eu tenho 3 containers já aqui funcionando, né? Um deles é o meu DNS, que é aqui da minha rede, e o segundo deles é a minha controladora, né, dos meus Unifies, e o terceiro é o PyAlert, que eu estou vendo aí umas coisas nele ainda, dando uma estudada, uma pesquisada e fazendo alguns testes. Beleza? Os demais, eu vou mostrar aqui o meu Pi-hole, ficou offline desde ontem, que tinha desconectado ele da rede, voltei agora há pouco. Eu vou abrir aqui o meu PVE 02, que é quem a gente vai falar um pouquinho agora. P02. Esse aqui está exatamente como eu deixei depois de instalar, não fiz nada, não fiz aí nenhum procedimento de boa prática nele, não atualizei, não rodei absolutamente nada, tá? Então assim, na verdade eu falei que era de 11ª, mas é de 10ª geração, tá, gente? É de 10ª geração, ó, i7 10700T. Beleza? Mas ele tem ali os 16 núcleos mesmo. Eu tenho 2, se não me engano, que são de 11ª. Estão aqui no cluster. Não sei quais são, tenho que verificar. Feita aí a devida correção da informação, eu vou acessar esses caras por SSH aqui, é o 0PVE02, já está devidamente configurado. Então eu acesso ele pelo meu SCP, e aí já tenho aqui, né, a console do SSH. Eu prefiro trabalhar assim, tá? Pode usar a console o shell aqui do próprio Proxmox sem problema nenhum, mas é questão de gosto mesmo, pessoal.
E o que acontece, gente? Eu basicamente, toda vez que eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Então, assim, eu terminei de instalar um PVE, primeira coisa que eu faço nele, eu vou rodar um comando aqui. Eu copiei, eu vou inclusive deixar na descrição do vídeo para vocês copiarem, tá? Esse aqui nada mais é que um projeto lá no GitHub da T-Tech, né? Você pode dar uma conferida lá, tem bastante coisa legal. E algumas ferramentas que facilitam muito aqui a vida. Então, por exemplo, qual o básico? Né? O básico é você atualizar os repositórios, fazer atualização do sistema, atualizar a versão do Proxmox, atualizar o kernel do Linux. Basicamente, eu vou fazer tudo isso em um único comando, tá? Então, eu joguei esse comandinho aqui no meu SSH, ele vai, obviamente, copiar esse script lá no GitHub do T-Tech, né? E aí, vai me perguntar, né? Está dizendo que o script vai executar aqui o pós-install as rotinas de pós-instalação do Proxmox e se eu quero continuar, sim ou não. Beleza? Eu vou confirmar que eu quero instalar. Ele vai, a primeira coisa, ele vai ajustar aqui os source lists do Proxmox. Né? Por padrão, o Proxmox vem com o source list pago, né? O source list que é a versão paga, digamos assim. E a gente tem que ir lá, remover e adicionar a community. Então ele já vai fazer isso. O PVE Enterprise, né, o repositório Enterprise, também vou sempre enter. Ele vai adicionar agora o repositório no subscription, né, ou seja, da community. Eu vou continuar com yes. Ele vai perguntar se eu quero instalar o pacote correto do Ceph. Apesar de não utilizar o Ceph a princípio nesse laboratório, eu vou confirmar também. Adicionar de forma desabilitada, né? Deixar desabilitado o PVE Test, né? Com o repositório de testes aí, versões beta. Eu vou dizer que sim. E ativar a alta disponibilidade. Vou dizer que sim também. Beleza? Aí ele já pergunta se eu quero desativar a alta disponibilidade. Na verdade, sim, aqui basicamente é yes para tudo, tá? Na última etapa, ele vai fazer o update, ele vai fazer a atualização do Proxmox. Eu acho que... Ah, não, é 8.1.3, ele vai atualizar sim. Então aqui ele vai já fazer o update do meu Proxmox. Eu vou confirmar e a partir daí é só esperar... Na verdade, já estava atualizado, ou melhor, quando finaliza, né, o processo de atualização. No meu caso, eu instalei a última versão já. Então, não tinha atualização para fazer, mas se tivesse atualização, ele ia mostrar o percentual ali na tela e tal. E aí ele pergunta se eu quero reiniciar. Né? É recomendado que reinicie, eu posso optar por reiniciar ou não reiniciar. Eu vou deixar ele reiniciar. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para o meu PVE 01. Está na mesma versão, 8.1.3. O sumário aqui da minha máquina. E esse é o passo, basicamente, inicial que eu faço após uma instalação. Se eu vier aqui nos repositórios, por exemplo, eu tenho, além de todos os repositórios do main contrib do próprio Debian, eu vou encontrar aqui os repositórios do Proxmox. Eu estou vendo que o Enterprise está desabilitado, que foi o que o script fez, e ele habilitou o no subscription. Beleza? Aqui para baixo tem mais alguns. O PVE teste lá está desabilitado. E é isso, tá? O que mais que eu posso ver aqui para vocês? A parte de rede, né? O Proxmox das versões 7 em diante trouxeram várias novidades, né? Mais adiante a gente vai falar sobre algumas coisas daqui. E tem uma outra coisa que eu faço também, isso eu vou deixar o link do meu GitHub na descrição do vídeo, que tem já os comandinhos lá também, prontos para você fazer, que é o seguinte, se eu vir aqui no PVE01, em discos, que eu acho que já está pronto, nessa máquina eu tenho dois SSDs, né, dois NVMEs. Um deles, não são dois NVMEs, um NVMe de 250 GB, 256 GB,
e um SSD padrão normal de 480 GB. Então, são mini PCs, né? Não tenho muito espaço ali para colocar muito armazenamento. Tá? E aí eu montei também de acordo com o que eu tinha disponível naquele momento. Era colocar um HD de 1 TB ou um SSD de 480. Eu preferi colocar um SSD de 480. Então, assim, você pode ver que este NVMe, que é onde está instalado, estão as partições do sistema, está instalado, ele está apenas aqui no local. Tá? Por padrão, você vai ver que ele vem, na hora de instalar o Proxmox, ele sempre vai dividir o disco. Ele vai sempre criar a partição local, tá? E a partição local LVM. Então, se eu vier aqui em discos, ó, eu tenho os mesmos dois discos, né? Um SSD de 480 e um NVMe de 256, são exatamente as mesmas marcas e modelos. Esse disco aqui, inclusive, está sem formatar, eu vou formatar, dar um IP disk nele, porque a gente vai formatar ele depois. Então, assim, eu tenho duas partições aqui, uma com isso o Proxmox fez automaticamente, tá? Então ele pegou um SSD ali, um NVMe que tem 256, dividiu ali, não exatamente na metade, mas né, deixou 140 GB em uma partição e 70 GB na outra partição. O que eu costumo fazer, tá? Isso não é via de regra, mas é uma coisa que eu acho boa prática. Eu costumo sempre fazer. Eu costumo simplesmente tornar essa partição única, tá? Então, basicamente, o que eu faço? Eu deleto essa partição e realoco o espaço todo para esse primeiro storage aqui. Beleza? Como que eu faço isso? Bom, eu vou deixar o link do meu GitHub na descrição do vídeo. E aí já tem os comandos também para facilitar. Eu vou novamente conectar aqui no meu SSH. Já está aberto, eu só preciso clicar. Onde? Cadê? Não está aberto. Vamos abrir ele de novo aqui. Se eu tenho lá no V2, Open Section. Agora sim. E aí, qual é a pegada? Proxmox. Lá, o nome do arquivo no GitHub vai estar resize pvroot, tá? Então você vai basicamente fazer o seguinte: você vai pegar. Só seguir uma sequência aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Voltando aqui para o meu PVE2, no Summary, e voltando aqui para o meu SSH, se eu der um def-h aqui, eu vou ver que eu tenho aquela mesma informação que eu mostrei no gráfico, né? Eu tenho dois discos, um deles não está particionado ainda, não está alocado ainda, o outro tem duas partições. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, o primeiro passo é deletar o local LVM, tá? Então, vou pegar aqui, ó, eu vou dar o comando lvremove /dev /pve /data, que se refere a este cara aqui. Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero fazer isso, eu vou dizer que sim. E aí, o próximo passo, o próximo comando é dar um lvresize, né? Então, eu vou dar um lvresize -l, e aí eu vou dizer que eu quero realocar 100% do espaço agora livre, tá? Para o PVE root, beleza? Pronto. Agora eu vou mapear, tá? Esse PVE root, ou melhor, esse espaço, tá? Então, resize 2fs /dev /map /pve root, beleza? Aí ele está me dizendo aqui, ó, dando as informações, a quantidade de blocos e tudo mais. Os blocos antigos eram 8 e os novos são 26 agora. Fez a remontagem ali, tá? E basicamente é isso. Ah, mas não sumiu ali o local LVM ainda está ali. Legal, eu tenho que ir no Data Center, Storage e Pachon. Beleza? Se eu vier aqui agora em discos, eu vou ver que ó, ele está trazendo aqui já no meu /NVMe, tá? Vai estar o nome do NVMe aqui, né? Partição 3, 254 GB. Beleza? Cliquei em cima, ó, o que aconteceu aqui? De 70, ele foi para 191.
né? Ou seja, o espaço livre que tem, né? Na verdade, tem um detalhe, tá? Por que está sendo 91? Porque 32 GB desse disco está como swap, tá? Só para ficar claro. Ele vai sempre usar o espaço livre do disco, tá? Então, se tiver alguma coisa lá, ele não vai considerar. Ou melhor, né? No primeiro passo você vai limpar, né? Você vai deletar tudo. Tem 32 GB de swap, então ele desconsidera esse espaço alocado para memória swap, beleza? Então, basicamente é isso que eu faço ao instalar um Proxmox. Atualiza, ajusta aqui os discos, e aí vem um terceiro passo. Neste caso, como eu vou trabalhar com um cluster, eu costumo utilizar as FS, tá? A gente pode abrir uma discussão depois aí sobre os tipos de storage, de armazenamento e tal. Eu costumo trabalhar com os FS, tá? Tem discussões do que pode ser melhor ou pior em termos de performance, de custo-benefício, etc. Eu trabalho assim, beleza? Mais uma vez, é uma opinião minha, uma escolha que eu fiz baseado em vários testes, vi vários materiais, vários conteúdos, e pesando prós e contras de cada opção, eu escolhi esta, beleza? Mas eu não tenho vários discos. FS basicamente é para, né, fazer ali com a redundância e tudo mais, com vários discos. Sim, neste caso do laboratório, eu não tenho como colocar vários discos, né, principalmente com a mesma capacidade, fazer todo o paranauê que deveria. Em um ambiente de produção, jamais faria isso aqui, dessa forma, tá? Mas qual é a ideia? A ideia é que, trabalhando dessa maneira, é o caminho, a meu ver, é o caminho mais fácil, mais prático, para eu conseguir aproveitar o que tem de melhor em um cluster, que é, por exemplo, trabalhar com alta disponibilidade, replicação e por aí vai. Tá? Existem N outras formas, por exemplo, um storage distribuído, Ceph e por aí vai. Tá? Eu estou pensando sempre assim, as minhas experiências, tá, só para contextualizar, elas vêm sempre de ambientes, de cenários de pequenas empresas, de microempresas na sua maioria, e geralmente o cara não tem condição ou muitas vezes até uma visão estratégica de investir muito dinheiro na TI. Mas ele precisa de alguém lá para cuidar da rede dele, para cuidar dos processos, servidor e tudo mais que ele tem. Então, o que eu sempre busquei fazer? Eu busquei sempre atender da melhor maneira possível essas demandas e da maneira mais prática possível. Tá? Porque o óbvio, o muito óbvio nesses casos é o quê? É você não mexer em nada, simplesmente ir lá e prestar o seu serviço dentro da estrutura que o cara já tem. Geralmente você vai encontrar uma maquininha lá, um servidor até antigo, às vezes com Windows Server 2008 rodando, Windows Server 2000, é comum ainda, por incrível que pareça. O que eu faço? O que eu costumo fazer, tá? Eu sempre tento trazer esse cara para o mais próximo de uma realidade maior, né, ou mais comum dentro de ambientes maiores, entre aspas. A realidade comum dentro de ambientes maiores. E esse caminho da virtualização acaba facilitando muito as coisas, porque, sei lá, de repente o cara tem uma máquina muito antiga, não compensa, mas, eventualmente, sei lá, você pega um R420, você pega servidores aí de terceira geração, que tem ainda um hardware bem parrudo, por um custo-benefício muito bom, e você consegue trabalhar. Tá? Então, assim, eu sei que tem muita gente que fala A, B, C, D, E, tá? Mais uma vez, o conteúdo que eu tenho trazido aqui e pretendo continuar trazendo e até com uma frequência bem equilibrada, se baseia 70% nas minhas experiências de dia a dia. Tá? Então, aceito críticas, aceito opiniões, inclusive, tudo pode se levantar discussões, e se encontrar maneiras, né, de sugestões de como fazer e que sejam melhores e que atendam melhor às circunstâncias, óbvio, eu vou partir para elas, tá? Então, isso aqui é um eterno aprendizado, acho que a vida da gente tem que ser um aprendizado sempre, e você tem que ter sempre humildade para ouvir as opiniões, mas quem dá essas opiniões também tem que ter a humildade de saber que a pessoa pode concordar ou não com elas. Beleza? Seguindo em frente, qual é o próximo passo? O próximo passo aqui no PVE2 é criar esse storage, esse local ZFS. Você dá o nome que você quiser, eu, por padrão, costumo usar esse nome.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu PVE, vou vir aqui em discos, caminho mais curto, tá? O atalho mais direto para fazer isso. ZFS, Create ZFS, ele já vai me trazer aqui qual disco está livre e disponível para fazer. O disco está limpo, vocês viram lá, dei um wipe disk nele. Local-ZFS. Vou dizer que é um single disk. Vamos imaginar que num ambiente real teria aqui pelo menos 3, 4 discos, né, da mesma capacidade, preferencialmente a mesma marca e modelo. Então eu, por exemplo, poderia usar aqui o RAID Z, né, que vai me dar paridade de um disco. A partir de 3 eu já consigo fazer isso. Nesse caso, vou manter single disk, porque é um único disco. Não preciso escolher a ordem aqui da gravação de dados nele, da utilização, porque é um único. Compressão eu deixo on. E esse parâmetro eu geralmente deixo sempre padrão. Deixo marcado aqui o adicionar storage, que ele já vai adicionar ali na GUI. Então, create. SSD e a máquina super rápida. Então, ele já está provisionando ali esse disco. Daqui a pouco já ficou disponível. Beleza? Então, é basicamente esse o caminho, tá? Próximo passo, neste caso, eu já vou fazer nesse vídeo aqui, eu já vou criar o cluster. Vale ressaltar o seguinte, já me perguntaram, tive dúvidas no outro vídeo sobre criação de cluster, o pessoal não conseguiu adicionar o segundo nó no cluster, e quando eu fui verificar, ele mandou um print para mim, tinha VMs aqui criadas no segundo nó. Não dá certo, tá? Se você você pode adicionar, não necessariamente a máquina tem que estar limpa, totalmente formatada, tudo mais, todas as máquinas, tá? Mas para adicionar, se você já está utilizando eu já peguei umas 2 ou 3 vezes ambientes assim, tá? Que tinha 3, 4 servidores, mas não estava em cluster, cada um lá com as suas VMs individualmente. Então, qual é o caminho novamente, o caminho mais prático? Cara, faz um backup dessa VM, né, externamente, um storage externo aí, seja um HD, seja se você tem um storage de rede, melhor ainda. Faça um backup dessa VM, remove ela daqui, né, e aí adiciona a máquina o nó no cluster, depois você vai lá e restaura o backup. Ponto. Tá? Ou existem outras formas de fazer. Tá? Você copia os discos já via rede direto para o outro PVE, uma série de formas. Mas esse é um formato simples, né, prático aí. Então, no primeiro nó, que no caso é o nó principal do meu cluster, não tem problema, tá? Eu posso ter quantas VMs estiverem, inclusive em funcionamento, não vai parar nada. A única coisa que eu tenho que vir é vir em data center, criar um cluster, vou colocar lab, ou melhor, home lab. Ele está me perguntando, né, qual rede eu vou utilizar. No momento, eu tenho 2 placas de rede nessa máquina, mas no momento eu estou usando só uma. A segunda é para um outro momento para a gente fazer alguns vídeos sobre alta disponibilidade, sobre CEF, sobre uma série de outras coisas. E então, inicialmente eu não vou ativar, eu vou criar sobre essa mesma rede aqui, que é a minha rede de gerência em um ambiente mais segmentado, né, real e mais segmentado. Eu poderia, por exemplo, ter uma rede só de gerência, ter uma rede só para o cluster conversar. Né? Então, geralmente os servidores, mesmo os mais básicos, vêm com 2, 3, 4 portas de rede. Né? Então, eu poderia dividir esse tráfego aí para poder melhorar a performance. Não vou fazer isso, eu já me trouxe o IP no link 0. Vou criar o cluster. Aguardar aqui alguns instantes enquanto ele finaliza o processo. Posteriormente a isso, ele vai me dar aqui a chave, né, ó, tarefa concluída. E aí aqui eu já tenho o meu cluster home, o meu home lab, versão da configuração, número de nós. Se eu vier aqui agora no sumário do meu cluster, eu já estou dizendo que eu tenho um nó que está online, que nada mais é do que essa máquina local aqui, beleza? Então, vamos voltar lá para o cluster. Eu tenho toque, gente, eu fecho todas as janelinhas aqui, não deixo aberto. Informação de união, é isso aqui que importa para a gente, porque a gente vai precisar dessa informação. Vou para o meu segundo nó, tá? Mesma coisa, já preparei o ambiente, já configurei. Tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês como estão as configurações de rede. System Network. Eu tenho, como eu disse, 2 placas de rede, né? Essa aqui é a placa da própria máquina, né? Uma placa, a interface que já vem no mini PC. Essa aqui é uma
plaquinha de rede USB, né? E as genéricas eu nunca testei, tá? Confesso que nunca testei. Essa aqui, eu geralmente acompanho os equipamentos da Lenovo. Então, ele tem um drive que é compatível com o Proxmox, então funciona super bem. Eu tive dois problemas aí quando eu estava começando essa montagem, tá? Se eu retiro essa placa, desconecto ela lá da máquina e conecto de novo, ela gera aqui como se fosse uma terceira placa. Isso foi um problema. Depois teria que entrar no arquivo no network lá, interfaces, e deletar, né? Ou renomear. Mas partindo do princípio que conectou na porta USB não tira mais, deixa lá. Então, basicamente isso. Ou melhor, na verdade não é nem tirar e desconectar. Se você conectar na mesma porta, não muda. Agora, se você conectar numa porta USB diferente, aí ele adiciona como se fosse uma nova interface. Beleza? Então, assim, eu tenho a minha Linux Bridge criada aqui, né, que é por padrão, que é lá na instalação do Proxmox, com o IP que eu forneci, a rede e o gateway. Beleza? E qual porta está fazendo parte dessa bridge. Eu poderia, por exemplo, colocar o nome da segunda interface aqui e ambas responderem normalmente. Né? Eu teria até uma falha ali, uma tolerância à falha de rede nessa minha rede. Mas isso é uma discussão para a gente abrir em outro momento. Então, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar no cluster. Eu vou vir aqui em cluster também. Notem que no PVE01 eu fui em criar novo cluster. Ou create a cluster, né? Um está em português, outro está em inglês aqui. Não mudei o idioma. Esse é mais um toque que eu tenho, tá? Eu costumo deixar a interface do Proxmox em português. Aprendi a trabalhar com ela em português. Eu normalmente mudo, tá? Mas, enfim, é o critério de cada um. Então, eu vou unir cluster. E aí, eu preciso daquela informação. Posso simplesmente dar 2 cliques aqui, dar um Ctrl C, ou vir aqui e copiar a informação que ele já vai pegar. Trouxe para cá, ó, o que ele vai fazer. Ele já trouxe, me mostrou aqui que o IP, né, o endereço do par, que no caso é o Node, é o PVE01, é o 10.128.201.201. Ele me trouxe a impressão digital, que está aqui também, né, na informação do cluster. É basicamente um endereço MAC gigante, tá? Fazendo aqui um paralelo comparativo. E ele me pede a senha do root do par, que nesse caso a senha do root do PVE01. Beleza? Essa informação ela é obrigatória. Aí vem 2 detalhes, tá? Quando vocês forem montar um ambiente mesmo de produção, criem sempre uma senha root já definitiva. Se tiver algum teste para fazer, já faz antes. Para que isso não mude depois, tá? Tudo bem que você pode ajustar, pode reconfigurar isso. Mas, uma vez que você está com o ambiente em produção, qualquer mudança que você vai fazer, que tenha aqui, entre aspas, em disponibilizar serviço, é ruim. Então, vamos lá, vou colocar aqui a minha senha padrão. E aí, ele vai pedir aqui, né, qual IP que eu quero usar. Então, se eu tivesse aqui, que eu falei antes, se eu tivesse uma segunda rede aqui, eu poderia usar uma rede separada só para o cluster se comunicar entre ele, entre os hosts, né, do cluster se falarem entre si. Não é o caso. Juntar, ele vai checar a API, ele vai fazer uma requisição para o PVE01, tá, que naturalmente será respondida, e aí é só questão de aguardar um pouquinho que ele já vai subir, ó, já subiu aqui na realidade. Quando ele faz isso, ele me desloga aqui do PVE02, tá? Por isso que as informações aparentemente não atualizaram. Se eu der um F5 na página, ó, ele me desconectou. Por que ele faz isso? Tá? Porque ele passa a usar um certificado único, tá? Para o cluster. Então ele acaba me desconectando. Mas eu consigo logar nele normalmente aqui. Porém, eu já vou ter as informações também do PVE01, tá? Então, assim, ó, a ideia de cluster é o quê? É que qualquer um dos nós que eu utilizo, eu consigo acessar e gerenciar todos. Né? Deu problema no nó 01. Eu consigo continuar utilizando, trabalhando, tá? Vamos falar mais para frente aí de alta disponibilidade, de replicação, né, de backup, que é uma coisa assim absurdamente importante. Tá?
a ideia de partir para um ambiente de alta disponibilidade, você tem que considerar que o backup é uma das principais, um dos principais investimentos que você tem que fazer em um sistema, uma ferramenta, um mecanismo de backup eficiente, né, e principalmente dimensionar isso para que ele realmente dê conta. Né? Eu pego muito ambiente aí no dia a dia. Acho que o cara tem lá 2, 3, 4 servidores às vezes, várias VMs rodando com um monte de serviço, com um banco de dados, VMs grandes inclusive. Né? Tem gente que utiliza, por exemplo, cria lá um terminal server ou um controlador de domínio, né, dentro da virtualização, e ali faz um servidor de arquivo dentro da VM. Né? Então essa VM acaba ficando gigante. Eu particularmente não gosto de trabalhar assim, mas enfim. Isso acaba gerando um problema, por exemplo, para o backup, né? Porque você tem, além de ter espaço disponível para poder fazer esse backup, você tem que ter processamento, né? Para processar esse cara o mais rápido possível. E se você tem várias VMs concorrendo ali e tal, né? Várias rotinas, enfim. E eu pego muito ambiente, eu chego lá, às vezes tem um pequeno NAS, um pequeno storagezinho aí desses de 2 discos, às vezes, com um disco só dentro, inclusive. E aí acaba tendo problema, né? Na hora que você vai fazer isso funcionar, isso trabalhar, você tem algumas dores de cabeça, podendo ficar na mão mesmo com o backup. Inclusive, eu passei por uma situação assim, e só depois que realmente aconteceu uma catástrofe, é que o cliente entendeu que o investimento num storage um pouquinho mais elaborado, né? Um pouquinho melhor estruturado e, obviamente, um tanto mais caro, era primordial naquele caso. Bom, eu estou com o meu cluster pronto, tá? Eu mostrei para vocês como o pós-instalação aqui que eu faço. Mostrei para vocês como eu adiciono um segundo nó e depois um terceiro, depois um quarto, quinto, etc. Vou fazer no futuro aqui, mas mostrei como que faz, como que cria o cluster e como que adiciona o primeiro nó. Próximos vídeos aí eu vou mostrar como que adiciona um storage, né? Vou fazer isso de algumas formas aqui, de algumas maneiras diferentes, vou fazer NFS, CIFS e tal. E um Proxmox Backup Server, beleza? Vou mostrar para vocês a carinha dele, como é que... mostrar mais ou menos um review ali da interface dele e como que adiciona ele aqui no Proxmox também. Beleza? Então, como a gente já tem algumas VMs aqui, vai ser legal que aí já dá para criar algumas rotinas de backup também, mostrar funcionando. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo. Uma coisa importante que eu quero dizer. Eu não vou ficar trabalhando muito com edição, né, inicialmente, porque isso é o que acaba complicando na hora de fazer, porque é um processo bastante demorado. E então, se eu for pensar sempre em elaborar, fazer um monte de edição, um monte de coisa, meu cachorro tá latindo, eu acabo não postando o conteúdo, né? Eu gravei vários vídeos aqui nos últimos tempos aí e acabei não finalizando porque tinha que produzir, eu fiz num formato para, né, depender dessa pós-produção aí, acabei não tendo tempo de fazer e passou ali o momento e eu não fiz. Então, basicamente, eu não estou preocupado em fazer isso agora, então, o que tem de errinho vai ficar. Se eu falar alguma abobrinha, por favor, me corrijam e, enfim, a gente vai fazendo essas correções em outros vídeos futuros aí, fazendo as erratas em outros vídeos, ou simplesmente deixando nos comentários, na descrição do vídeo, etc. Beleza, galera? Valeu por acompanhar aí o meu conteúdo. Inscrevam-se no canal, por favor. Não custa nada. Dá um joinha aí, isso incentiva bastante. E eu vou tentar prometo que eu vou tentar subir aqui pelo menos um vídeo por semana. A gente vai falar muito sobre Proxmox, a gente vai falar muito sobre Microtik, né, que é uma outra vertente aí do meu trabalho. E viagem, né, porque em 2024, em algum momento do ano, não sei exatamente quando ainda, tem algumas pendências para resolver, eu vou cair na estrada. Né? Então depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Provavelmente o meu próximo vídeo vai ser mostrando o carro, o motorhome que eu estou montando, finalizando a montagem. E para esse projetão. Beleza? Valeu, abraço a todos, fiquem com Deus.